Olá pessoal do nono ano, sejam bem-vindos de volta aos nossos vídeos, nossas aulas de matemática, e vamos dar continuidade aí aos nossos assuntos. Aí eu vou começar o capítulo 3, tá? Números reais. Então eu quero que vocês deem uma lida nesse texto da página 64, tá? Para darmos continuidade aí a falar do conjunto dos números reais. Então, para falar dos números reais, nós precisamos relembrar aí alguns conjuntos que vocês já viram, mas que precisamos relembrar para entender os números reais. Então, nós sabemos que os números estão presentes em todo lugar, em todo momento, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Então, eles estão presentes em todo momento. Então, esses números eles podem vir representados de várias maneiras, através do conjunto dos números naturais, números inteiros, números racionais. Então, relembrando aí o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, e o primeiro número natural é o 0. Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, e ele é um conjunto infinito. São números positivos. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Então, ele é o conjunto dos números naturais, acrescentando aí os números opostos aos números naturais, ou seja, os números negativos. Então, tem os números positivos e os números negativos. Então, é representado pela letra Z, devido ao fato da palavra zal, que é escrito desta maneira aqui, ó. Zal. Significa número em alemão, tá? Por isso que é representado pela letra Z. E o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, porque deriva da palavra inglesa quotiente, que quer dizer quociente. Conjunto dos números racionais quer dizer quociente, ou seja, o conjunto dos números racionais ele é formado por todo número natural, que pode ser natural ou inteiro, tá? Que pode ser expresso na forma de quociente, ou seja, de fração, em que A e B são números naturais ou inteiros, e o B ele tem que ser diferente de 0. Aqui, então, os racionais eles vão vir em forma de fração ou decimal. Eu posso dividir o numerador pelo denominador. Então, A sobre B, em que A pertence aos inteiros. Quando eu falo que ele pertence aos inteiros, ele pode ser positivo ou negativo, então, automaticamente, ele pode ser natural também. E o B ele tem que ser diferente de 0. Por que o B tem que ser diferente de 0? Porque aqui eu tenho uma fração. Fração é divisão. Eu posso dividir o numerador pelo denominador. E não existe divisão por 0. Por isso que o B tem que ser diferente de 0. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos dos números racionais. Então, aqui eu tenho 17 sobre 10, é um número racional, ele pode ser representado também em forma de decimal. Então, 17 dividido por 10, 1,7. 4 sobre 1 é racional, que é igual a 4. Menos 2, 4 dividido por 1 é igual a 4. Menos 2 dividido por 3, menos 0,6666. Então, esse aqui, ó, vai continuar repetindo o 6. É chamado de dízima periódica. Menos 20 sobre 100 é igual a 0,2. 1 sobre 3, que é igual a 0,333, também é um número, também uma dízima periódica, certo? Lembrar aí os conjuntos dos naturais, inteiros e racionais.
Então, vamos ver aqui as relação aplicadas aos conjuntos numéricos. Então, aqui, se nós observarmos, o conjunto dos números naturais pertence, ele tá bem no centro do conjunto estão os naturais, inteiros e racionais. Então, os naturais, eles pertencem aos inteiros, e os inteiros, os naturais está contido Então, os números naturais, eles estão contidos nos números inteiros, e os números inteiros estão contidos nos números racionais. Então, eu coloquei aqui relação de pertinência. Pertence, esse é o símbolo pertence, o ezinho aí, e o ezinho com a barra é o não pertence. Então, 2, ele pertence aos números naturais. O menos 2, ele não pertence aos números naturais, porque nos números naturais só são números positivos, certo? Os números naturais está contido nos números inteiros. Os números inteiros não está contido nos naturais, tá? Então, essa aqui é relação de pertinência, pertence e não pertence, e está contido e não está contido é chamado de relação de inclusão. Está contido, não está contido. Está incluso, não está incluso, certo? Então, a página 67, nós temos as questões de 1 a 4. Essas questões vão ficar para vocês resolverem, tá? E vamos passar lá para a página 68. Então, temos aí o conjunto dos números irracionais. Então, esse conjunto é o conjunto cujos elementos são números decimais infinitos que não podem ser representados por frações. Ou seja, o conjunto dos números irracionais é aquele que nós não podemos representar esses números em forma de fração. Então, nesses primeiros exemplos aqui, nós vamos ter o exemplo da raiz quadrada exata. Depois que vamos ver os números irracionais realmente. Na verdade, não é nessa página 68. Então, na raiz quadrada exata. Então, aqui eu tenho 4 quadrados. Quadrado 1, 2, 3 e 4. Na apostila de vocês está na malha quadriculada. Então, nós temos aqui, denominando de A a área e L a medida do lado desses quadrados, podemos obter área 1, ou seja, a área do quadrado 1 é igual a 1 centímetro. Então, se a área do quadrado 1 é igual a 1 centímetro, então, o lado aqui, ó, representado por L, é raiz quadrada de 1. Ou seja, para eu saber a medida do lado, tenho que achar a raiz quadrada da área. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, o lado desse quadrado é igual a 1 centímetro. Área do quadrado, área 2. Área 2 é igual a 4 centímetros quadrados. Se vocês observarem na apostila de vocês, esse quadrado é formado por 4 quadrados menores. Então, o lado vai ser raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2 centímetros. Então, se a área é 4, o lado é 2. Quadrado 3, área 3 é igual a 9. Observem aí que são 9 quadrados menores que formam esse quadrado verde aí, o 3. Então, o lado vai ser raiz quadrada de 9 igual a 3. E
a área 4, 16. Então, são 16 quadrados que formam um quadrado vermelho. Então, o lado vai ser raiz quadrada de 16 igual a 4. Os números naturais que expressam a área de quadrados são chamados de quadrados perfeitos. São números quadrados perfeitos. Os números 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. E tem mais uma infinidade de números quadrados perfeitos. São aqueles números que têm raiz quadrada exata.